As aparências não são verdades absolutas. E ó a moto ali, vamos lá. E quando eu tô falando isso das aparências, eu não tô falando das aparências aqui na parte estética, da harmonização, boca, se fez, não fez, a questão não é essa, a questão não é o estético. A questão é das máscaras, é a máscara social, a máscara que a gente mesmo cria, né, porque quando a gente tá se criando, se envelhecendo, né, passando nesse mundo, percorrendo a linha do tempo, a gente está se montando de certa forma, até adquirir uma certa maturidade, mas enfim, até a gente vai se descobrir, ver quem é, ser quem é, né, e se montando e pegando coisinhas assim de, isso eu me enxergo, isso eu vejo que eu sou, isso eu vejo que eu não sou, essa característica eu gosto, vou começar a fazer, sabe? Essas montagens assim que faz parte dessa construção de máscaras, ela fica problemática quando a máscara ela é mais você o tempo inteiro do que você realmente é. Então, quando chega nesse ponto, é que realmente faltou autoconhecimento e que a máscara está interagindo mais, dominando. Porque se a máscara está interagindo mais, isso quer dizer que é o ego que está mais convivendo com isso e provavelmente está alimentando ansiedades, frustrações, coisas assim desse tipo de que não é legal carregar. Mas enfim, as máscaras não são verdadeiras o tempo inteiro porque a gente não consegue manter, sustentar aquela máscara o tempo inteiro, integralmente. A gente não consegue manter uma atuação o tempo inteiro. E o nosso inconsciente, ele revela, sabe aquelas, quando você está conversando com alguém, ali uma conversa meio longa, assim, e no intervalo, assim, que é aquela coisa, ninguém não, mas muitas pessoas ficam incomodadas com o silêncio solo do ego, né? O chão do ego ali é justamente criar história, criar burburinho, fazer, né? O ego não gosta de silêncio. E a pessoa que não está trabalhada em si, não está desenvolvida em si, também não vai gostar do silêncio, porque o silêncio traz ali aquela ansiedade de preciso cobrir o silêncio com alguma coisa que eu vou dizer, com alguma fala. E nesse silêncio, que justamente não está sendo preenchido pelo ego, ou que está entre frases, na construção aqui agora, eu falando sobre essas coisas que eu estou falando, entre as frases que eu estou falando, tem esse mini silêncio, mini segundo de silêncio. Esses milésimos de segundo de silêncio, de certas formas, de certos aspectos. O meu inconsciente gestual transmite gestos, transmite que coisas. Digamos que eu esteja numa situação que eu não estou gostando, eu poderia fazer pegar uns bufar assim, ou fazer umas viradas de olho, alguma coisa assim. Porque justamente nesse preâmbulo, não sei se é preâmbulo o termo certo agora, mas enfim, agora já foi preâmbulo. Mas justamente nas conversas em que a gente está conversando e tem esses silêncios no meio, esses silêncios no meio é o espaço para o gestual, para o inconsciente revelar se é máscara ou se não é, essa atuação que está sendo ou não está sendo. Porque uma coisa que a máscara precisa é que o externo esteja validando. Então, tem comportamentos que vão acontecer somente para aquele grupo, com aquelas pessoas, naquela situação, porque ela precisa que aquele grupo valide e dê o ok para ter a sensação de pertencimento, do tipo, ela age como a gente, ela pensa ou falou, independente do que for, como nós. Então, está integrada, está pertencente. Então, essa máscara tem essa finalidade de pertencer a determinada grupo, situação, experiência, né? Então eu vou me adaptar para pertencer. Ou seja, o ego nessa necessidade de validação. Então é nesse ponto que olhar o comportamento dos outros para poder pegar entre eixos em relação às máscaras que eles estão utilizando é muito bom. Porque vai ser engrandecedor para você, não para você julgar outra pessoa ou perceber, é a máscara, não é, ela carrega essa dor, ela tem isso aqui, não é esse o ponto. É o ponto de que usar os outros, nesse sentido que eu tô falando aqui, de observar e perceber comportamentos, identificar padrão, é engrandecedor pra gente, é engrandecedor pro próprio observador. Porque não pra, como eu falei, não para rotular, julgar ou coisa do tipo, né, porque até a gente é paradoxo, mas enfim. Mas é para poder se ver, se perceber, porque tudo que a outra pessoa fizer em relação a alguma coisa que me gera incômodo ou coisa nesse sentido, é porque em algum ponto eu com certeza estou fazendo algo que gera aquela mesma resultado, aquela mesma percepção, aquela mesma situação. Em algum ponto, mesmo que eu não faça a mesma coisa, mas em algum grau, em alguma medida, eu estou fazendo algo
que faz com que aquele resultado que eu estou vendo lá é algo que eu também externalizo aqui na minha vida. No caso, esse X exemplo, não dei o exemplo de X, mas enfim, é nesse ponto dessa questão que te incomodou. Assim como você também, é aquela coisa assim, ó, dependente de ser algo positivo ou negativo, tudo que você reconhecer ou olhar para fora e se sentir incomodado, sentir alguma coisa que gostou ou não gostou, você tem em você, em alguma medida. Tanto coisa boa, de elogio, de coisa que admiro muito você nessa pessoa. Tu também tem, a questão é que você ainda não lapidou ela ainda, sabe? Nesse ponto, assim, a mesma coisa negativa. Tu também tem, a diferença é que tu não tá enxergando ela. E não tá enxergando pela mesma ótica que você tá enxergando aquela ali. Você pode fazer uma coisa que é diferente, mas o resultado tá ali igual. Ou seja, nosso comportamento, quando não está no automático, vai sempre revelar o nosso inconsciente que precisa ser trabalhado. E essas máscaras que a gente não consegue sustentar, as pessoas, no silêncio que elas querem preencher, elas vão também revelar partes dela que elas estão acobertando também. E entender esse padrão externo faz muita riqueza, gera muita riqueza para o nosso entendimento, do nosso autoconhecimento e entendimento de como funcionam as leis universais, as leis da natureza, como funcionam os comportamentos e enfim. É isso. Observe as pessoas, observe o padrão externo para poder ver assim, use a riqueza que tem no ambiente externo para poder fornecer direcionamento para o que você precisa melhorar e olhar internamente. É isso. Beijo, bom dia.